O que é uma utopia? Utopia, muitas vezes, é uma genialidade que não é implementada. É um grande projeto que não é praticado. E hoje, na véspera do aniversário de Nova Petrópolis, amanhã, dia 28, Nova Petrópolis completa seus 71 anos. Foi em 1955, quando ocorreu aí a sua emancipação política, a instalação propriamente dita do município. É hora da gente voltar ao tempo e, mais do que reverenciar aqueles que fizeram na prática utopias, falar também sobre aquelas que precisam ser realizadas e é necessário que haja lideranças que tenham utopia, que tenham esse perfil de convencer as pessoas que sejam realmente entusiastas, para tirar os gargalos que muitas vezes, aos olhos da população, eles são insolucionáveis. Eu conversava com amigos meus ontem, e um deles ouviu até o meu comentário com uma dica do Sóstenes. Como resolver um gargalo que é crítico aqui na cidade de Nova Petrópolis, que é o trânsito de veículos pesados pelo nosso centro. Hoje, vindo aqui para a rádio, fiz um vídeo rapidamente, não vou mostrá-lo na integralidade, mas para quem está em vídeo já consegue ver um pouquinho aqui, apenas uma partezinha dele que a gente pode reproduzir. A quantidade de veículos, de caminhões pesados, que circulam pela nossa Avenida 15 de Novembro e que, mais do que apenas ser feio, é perigoso e é incondizente com a nossa 15 de Novembro, com o perfil de uma cidade que tem pretensões turísticas. E por que eu digo pretensões turísticas? Porque a quantidade de empresas fechando as portas demonstra que Nova Petrópolis ainda é e talvez esteja se tornando cada vez mais uma cidade de passagem. Não estou fazendo críticas a governos em específico. Estou trazendo uma constatação e é só olhar para a nossa Avenida 15 de Novembro. Mas o que dá para fazer? E até nessa conversa de ontem alguém dizia, tá, mas tu não pode comparar com Gramado e Canela, então eu vou comparar com qual cidade? Xaxim? Santana do Livramento? Linha Nova? Qual município a gente quer ser comparado? Aí é um quê de utopia. A utopia nos faz acreditar que a gente consegue chegar mais longe. Mas é preciso querer. É preciso acreditar. Não somente idealizar, mas também buscar soluções para as circunstâncias que muitas vezes elas colocam a gente numa condição de preocupação. Aqui tem um caminhão andando à minha frente, soltando muito fumaça, passando bem pelo centro de Nova Petrópolis, e outros atrás, e mais outros se movimentavam hoje pela manhã quando eu vim aqui para Inova Multi. A utopia é resolver esse problema que lá nos anos 90 já se discutia, uma perimetral. Uma utopia é colocar em prática um projeto como Nova 2050, que já prevê aqui no centro questões que melhorem o trânsito. E quando eu falo de trânsito, não estou falando somente de veículos. Eu estou falando de trânsito de pessoas, a circulação delas. Nessa mesma imagem que eu acabei de mostrar aqui para quem está vendo, se eu colocar em câmera lenta, as pessoas vão ver uma senhora tentando atravessar a rua no local onde não há faixa de pedestre. Ela estava equivocada, ela está mal instruída. Ali não é um local adequado para que pessoas ainda mais de idade como ela
atravesse a nossa Avenida 15 de Novembro, que não é só uma avenida, é uma rodovia estadual passando pelo centro de Nova Petrópolis. Mas cadê a conscientização? Cadê os instrumentos? E mais uma vez, não estou falando de governos, porque há 26 anos eu testemunho o mesmo tipo de modal implementado aqui em Nova Petrópolis, só mudou as sinaleiras, que saíram 2 e entraram rótulas. Isso há 20 anos atrás. Mas, no mais, nada foi feito. Talvez dê para ver aqui uma senhora tentando atravessar a rua no local, onde que inclusive há, entre os canteiros de flores, um pavimento simulando a calçada, ou seja, incentivando as pessoas que não estão devidamente instruídas a irem por ali e passarem no meio de carros. Carros enormes, caminhões, tratores, retroescavadeiras, caminhões carregados com toras, com bois, com porcos, tudo isso dividindo espaço com o cidadão nova-petropolitano e com o turista. É uma cidade que tem pretensões turísticas, que acolhe essa realidade é compatível, mas não tem solução, Sóstenes, e o que tu apresenta talvez seja uma utopia. A utopia, ela é desprovida de base para a sua realização se não tiver indicativos, e eu fui buscá-los. E como disse essa semana, nesse caso em específico, é uma opinião. Ainda assim, com embasamento, não como esse que apresentei e que fez história em Nova Petrópolis, quando Regis Luiz Ram, primeiramente contrariando aquilo que, num determinado momento, havia ocorrido uma certa indisposição por conta da apresentação que a gente fez, a sugestão que foi apresentada de uma rota alternativa interbairros aqui no nosso município. Esse foi o problema que gerou, à época, uma discussão interna no jornal Nossa Terra, cujo diretor eu era, e designei 3 repórteres para buscarem uma solução por causa desse problema que está na capa do Nossa Terra, na edição de 10 de novembro de 2016. Tinha como título Urgência de uma via alternativa à RS 235. Por quê? Porque uma ambulância teve que ser conduzida pela Avenida 15 de Novembro, que estava com seu trânsito parado, para fazer um socorro além do Parque Aldeia Imigrante, onde há um afunilamento, só temos uma via de acesso, só temos uma via de interligação, que é a RS 235, Avenida 15 de Novembro, entre os bairros Pousada da Neve, Bairro Piá e o centro da cidade. Se não fosse aquela ação da Brigada Militar de ir como batedor à frente, com a sirene aberta, abrindo caminho pela contramão, qual seria a consequência para o paciente que talvez não recebesse o atendimento ágil e necessário de uma ambulância aqui em Nova Petrópolis? Isso em 2016, novembro de 2016, 10 anos atrás, praticamente. Por ocasião dessa circunstância, o jornal Nossa Terra apresentou, com a pesquisa jornalística de 3 profissionais, uma proposta de uma interligação entre o centro e o bairro Pousada da Neve. E aqui está, rota de 4 quilômetros por bairros, seria a alternativa à Avenida 15 de Novembro, é o título da matéria do dia 12 de janeiro de 2017. Lembrando, suscitado pelaquela ambulância que parou, teve que parar porque havia obras na RS 235, nas imediações do Parque Aldeia Imigrante em diante, e não foi possível
Então, a época, ela se deslocar sem que houvesse a Brigada Militar indo à frente, abrindo caminho. Houve, naturalmente, quando a gente publicou aquela matéria, exercendo o papel de um veículo de comunicação, que não é só noticiar, mas sendo protagonista, houve pessoas que ficaram revoltosas, porque imagina essa avenida que o jornal Nossa Terra está sugerindo, vai passar pelas minhas terras, cancela a assinatura desse jornal, jornaleco, coisa e tal. Mas, após aqueles dissabores iniciais do então prefeito Lelo, ele entendeu que a ideia seria oportuna. E aqui na capa do Nossa Terra, do dia 21 de abril de 2018, 2 anos depois, ele apresentou essa alternativa aqui, ó. A nova rota que vai ligar bairros. Hermann Depp fez a apresentação na prefeitura da via que faria interligação entre os bairros Centro e Pousada da Neve. E foi mais. Abriu-se um projeto que interligou com a BR-116 em via de mão única, bem verdade, não pavimentada ainda. Pavimentou-se parte da Padre Alfonso Theobald na descida, lado oposto, extremo oposto do parque do centro de eventos, e desapropriou-se áreas que fizesse com que pudesse alargar parte da rua São José do Caí. E a partir disso criou-se um início de uma interbairros que propiciaria que ambulâncias, veículos leves passassem fora do centro da cidade e tivesse um trânsito mais ágil, mais rápido, sem depender da nossa única via de interligação hoje, a RS 235. Mas só que o projeto depois parou no governo de Jorge Lali Wolff e agora também não está andando nesse sentido. Eu fui andar ontem, após nessa conversa com pessoas que a gente discutiu essa possibilidade, e elas até entenderam que a minha sugestão seria lá por baixo, onde chamam de buraco quente, né? Ou lá no Juriti, lá embaixo, perto do Matadouro, aquela região. Não. É literalmente pelos fundos do Parque Aldeia do Imigrante. Ah, mas isso não vai acontecer porque tem a Promotoria de Justiça não vai deixar, vem a questão ambiental, não vai acontecer. Isso é uma utopia, Sóstenes. Sim, é uma utopia e será uma utopia se as nossas lideranças não analisarem. Sim, continua na esfera da utopia se a gente simplesmente entender que é isso e deu. Sim, é utopia se o Sóstenes também não vai lá e faz essa caminhada e verifica quais as condições técnicas. Obviamente, não é numa caminhada que a gente esgota tudo isso. Ontem estive no Parque do Imigrante, estive no entorno desse local que poderia ser criada essa estrada passando pelos fundos do parque e percebi, constatei que o nível, a altitude, ela varia apenas 20 metros. 20 metros tão somente. Se o entroncamento dela for no local que inclusive prescinde de uma rótula urgentemente, porque lá é perigoso, em frente ao posto ali no lado do Parque do Imigrante, esse posto de combustível, se ali for feita a junção da RS 235 com a estrada dos Pomeranos, que é a rota alternativa que está sendo construída, a BR-116, já fica meio caminho andado para criar essa outra solução para Nova Petrópolis, que é tirar o trânsito do centro. E esses caminhões passariam pelos fundos do Parque Aldeia do Imigrante. Passaria, inclusive, por dentro do parque, mas depois as casas arquitetônicas. Agora tem gente de cabelo em pé. Mas quem tem cabelo
são pessoas mais jovens. Quem não tem, como eu, já viu coisas que fazem a gente perdê-los, como aquela ambulância. E não foi somente aquela vez. Outras vezes a gente vê também situações que nos preocupam e que só nos demonstram que é necessário tomar uma decisão agora, porque lá no passado não foi tomada. Algumas lideranças, elas fizeram e foram contra a opinião pública, foram chamados de loucos, de terem utopias, como aquele prefeito que desapropriou toda uma lateral da nossa RS 235 para torná-la o dobro da largura que hoje o é. Senão nós teríamos aí uma tripa pelo centro da cidade. Nem mesmo um presidente do DAIR, quando entrevistava, sabia, seu Urbano Schmidt, sabia que a nossa RS 235 aqui no centro, a metade dela é de competência do município, é de propriedade do município, porque um prefeito lá no passado desapropriou, sendo um louco, com utopia, para que essa avenida fosse larga o suficiente para comportar o trânsito que temos hoje. Assim como também o outro prefeito fez a desapropriação do Parque Jardim do Imigrante no passado, para transformá-lo nele num atrativo turístico, histórico e cultural do nosso município, e foi também chamado de louco. Utopias. A gente tem que ter utopias. A vida é movida por soluções que muitas vezes são apresentadas para problemas que aparentemente são intransponíveis. E olha, não tem nada de intransponível do ponto de vista de altitude, porque não passa por morros se for feita essa sugestão que apresento. Veja bem, a altitude média do Parque Jardim do Imigrante está na faixa dos 580, 590 metros. O ponto mais baixo é ali onde que tem o lago. E, naturalmente, é o ponto mais baixo, o Lago 2. Em torno de 570 metros. Já aos fundos do museu, a altitude é de 581 metros. Já no entroncamento, ali na entrada, o acesso 2 do Parque Jardim do Imigrante, que seria o mais próximo ao local que seria o entroncamento da 15 de novembro com a Estrada dos Pomeranos, suponho eu que seja ali, 585 metros. E a saída, lá no acesso à SIMP, seria o portão 2, ou os fundos do Parque Jardim do Imigrante, 581 metros. Ou seja, uma variação de não mais do que 20 metros. Sim, há de se avaliar toda a questão ambiental. Sim, há de se levar em conta toda a simbologia que representa o parque. Sim, é necessário discutir também o impacto que terá para a fauna e para a flora. Mas é necessário discutir e termos um pouco de utopia, porque senão continuaremos sendo a cidade que eu vi há 26 anos atrás, quando cheguei, e alguns retrocessos, inclusive. Claro, obviamente, vamos reconhecer os avanços, mas para a gente saber o quanto avançamos, temos que olhar para os lados. E os lados não apontam para o lado de, com todo respeito, Linha Nova, São José do Hortêncio, Feliz, Ecovizinho mais avançado, Gramado, e o seu gêmeo, Canela, que a gente tem que se comparar. Não querendo ser igual, mas entendendo qual é a direção que estamos indo. E a direção que a forma, o status quo do nosso centro apresenta, não é para estar aqui. Não é para os turistas permanecerem na 15 de novembro.
O próprio Nova 2050 já aponta isso. Em 2019 ele já disse isso. Por isso a necessidade de mudança. E a mudança passa primeiramente por mindset, mentalidade. Se suficientemente os argumentos não nos fazem convencer, nessa data em que lembramos dos 71 anos de Nova Petrópolis e reconhecemos todo o legado deixado pelos imigrantes, pelos colonizadores, pelos antepassados, pelas lideranças que assumiram ao longo dessas 7 décadas o nosso município, lembremos também os problemas, os gargalos que ainda hoje pairam. E esse que eu deixo aqui como final, ele prova que as utopias precisam ser vencidas, porque os problemas, eles são reais. Há 10 anos atrás, eu testemunhei um deles. Há 3 anos atrás, a ambulância que você está ouvindo aí, eu testemunhei ela também circulando pelo centro e parando num trânsito que não andava e continua não andando. (26 de agosto de 2023). Lá está a ambulância, no meio de carros, atrás de um caminhão. 27 de fevereiro de 2026. Na véspera do aniversário do município de Nova Petrópolis, cá estou eu falando no problema que perdura há muito tempo, cuja solução é uma utopia, que continuará sendo utopia se não for mudadas as mentalidades, mindsets. Uma genialidade, um grande projeto, só deixa de ser se for implementada. E ela só é implementada por lideranças de coragem, de visão. Torcemos para que isso se materialize, como no passado foram materializadas utopias por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores que fizeram história e que hoje a gente colhe os frutos deste posicionamento que tiveram com coragem, nem que foram chamados de loucos, mas hoje a história prova que eles estavam certos e que não era utopia.